Já estamos de volta com o Brasil Urgente aqui na tela da Band. A sua participação é importante. Acesse aí facebook.com/rodrigo.salomão.790. Pode mandar flagrante aqui pra gente. Por falar em flagrante, teve susto aqui em Campinas, hein? Acidente envolvendo um micro-ônibus fretado. Onde é que foi isso aí, hein? A Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza é muito próximo aqui da Band, hein? Muito próximo aqui da Band. Tem aí as imagens, o Marcos Andrade, o Marcão que está de volta ao Grupo Bandeirantes, é quem tem os detalhes. Deixa eu ver, olho na notícia. Quem passou hoje de manhã pela Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, próxima à rotatória de Valinhos, se assustou com a cena de um micro-ônibus batido em um poste. Apenas o motorista estava no veículo no momento do acidente e ele não se feriu. De acordo com a Polícia Militar, o condutor alegou que perdeu o controle do micro-ônibus quando fazia a curva no sentido Campinas, da rotatória. Ele subiu no canteiro central e acabou atingindo o poste. Chovia no momento da batida. Apesar do bloqueio de uma faixa da via, o trânsito não foi prejudicado. Mesmo com a queda do poste, a distribuição de energia elétrica não foi afetada na região. Veja só você como é que são as coisas, né? Voltou a chover e a chuva traz consigo várias condições. Uma delas é essa envolvendo pistas escorregadias. O motorista precisa redobrar demais a atenção. Ô, Ney, tem aí a movimentação das estradas, por falar nisso? Como é que tá a condição para o motorista que circula pelo sistema Anhanguera Bandeirantes? Tá aí, ó. Chegada à capital paulista, o 13 da Anhanguera, no acesso à marginal do Tietê. A situação agora é tranquila. O Felipe Pereira, se tiver informações, pode falar comigo aqui. Na chegada a São Paulo pela rodovia dos Bandeirantes não há dificuldades agora, trânsito fluindo normalmente. Esse é o 47, é bem no entroncamento ali da Anhanguera e da Bandeirantes na região de Jundiaí. Não chove, pelo menos as imagens aí não mostram chuva, né? Mesmo assim, o motorista precisa dirigir com cautela. Na região de Campinas é que tem chuva, né? No 97, pistas molhadas, o motorista precisa ter muita atenção e reduzir a velocidade para evitar a tal da aquaplanagem, evitar problemas. No 103, no acesso a Dom Pedro I, não há dificuldades agora. É a volta do carnaval. Ontem, trânsito bastante intenso, quarta-feira de cinzas, ainda com muita gente, pezão na estrada, na volta para o trabalho. Voltou tudo ao normal, hein? Diz que o ano só começa depois do carnaval, o nosso aqui começou faz tempo. Ô Felipe Pereira, como é que tá a volta do carnaval para quem circula pelas rodovias da região, hein, Felipe? Boa tarde. Oi, Rodrigo, boa tarde a você e quem acompanha o Brasil Urgente para Campinas região. Situação relativamente tranquila, viu, Rodrigo? Pelo menos aqui na região de Campinas não há grandes problemas, como nós pudemos ver, inclusive, nas imagens aqui da nossa região. Tem só um ponto de lentidão registrado nesse momento no sistema Anhanguera Bandeirantes, é lá em São Paulo. Já na chegada a São Paulo, são 2 quilômetros de lentidão do 29 até o 27. Isso é reflexo das obras de construção da quinta faixa da rodovia dos Bandeirantes. É o único ponto que tem problemas na tarde de hoje, viu, Rodrigo? O motorista não vai encontrar outros problemas, de acordo com a Autoban, desde as 0 hora da sexta-feira até as 11h30 da manhã de hoje, 852 mil veículos passaram pelas duas rodovias. A previsão é que pouco mais de 900 mil façam esse caminho até o final da noite de hoje, quando termina a Operação Carnaval. Nas outras estradas, o motorista não vai encontrar dificuldades, tráfego fluindo bem na Dom Pedro, na Ademar de Barros, Santos Dumont. Tem só aquela lentidão na chegada a Campinas, ali na altura do Parque Osiel, mas não é nada, é apenas o excesso de veículos. O motorista que circula pelas outras rodovias da região de Jundiaí também não encontra problemas, Rodrigo. Felipe, não sei se você percebeu isso, mas a impressão que eu tive é que, embora a gente na sexta-feira tenha registrado aqui congestionamentos enormes na descida para o litoral, no caminho do interior, muita gente fez a volta de forma escalonada. Teve gente que voltou no domingo à noite, teve gente que voltou na segunda-feira, gente que voltou na terça, hoje ainda tem gente voltando do carnaval. Isso fez com que o tráfego desse uma aliviada. Você teve essa mesma impressão, Felipe? Tive sim, Rodrigo. Ontem, por exemplo, nós estávamos ao vivo no Band Cidade falando sobre as rodovias, justamente no quilômetro 103, que é um dos pontos que sempre tem o tráfego travado, ainda mais quando é volta de feriado, e a situação ontem estava muito tranquila. Até a Polícia Rodoviária se surpreendeu um pouco com a movimentação um pouco abaixo da esperada pro dia da volta, que era o dia da terça-feira. Geralmente a terça-feira é o dia
que a maioria volta. Só que esse ano realmente a situação foi um pouco diferente, foi um pouco atípica. Muitas pessoas voltaram na segunda-feira. Na segunda teve algum registro de congestionamento, mas nada aí de mais grave. E na terça-feira, que era para ser o dia mais complicado, não foi. Então o motorista acabou, o folião, né, que foi aproveitar o carnaval, acabou fazendo uma opção mais inteligente na volta. Voltou mais cedo e conseguiu fazer o caminho tranquilamente. Para compensar a sexta e o sábado de carnaval, que eu vou falar um negócio para você, viu? As rodovias estavam terríveis, terríveis. Eu segui aqui pela Fernão Dias, desisti da Fernão Dias, segui pela SP-340, isso era sábado de manhãzinha. E o trânsito absolutamente complicado naquele trecho, com muita gente com o pé na estrada. Ainda bem que a volta tem sido tranquila e a gente espera que assim seja até o finalzinho aí da Operação Carnaval, sem registro de acidentes graves e sem registro de confusão. Agora tem que ficar atento em relação à chuva, hein? Porque a chuva deixa as pistas escorregadias e a chance de acidente, infelizmente, é muito grande. Obrigado, Felipe Pereira, falando ao vivo aqui na tela da Band. Pode vir comigo aqui, Ney, porque as condições precárias de uma ponte no bairro Chácara Santa Luzia, é aqui em Campinas. Aliás, para variar, mais um local, né, que causa preocupação a moradores. Depois não vão dizer que a gente não avisou. Nós estamos aqui avisando. Nossa equipe vai aonde muito político não tem coragem de ir, aonde muitos servidores públicos sequer põem o pé para atender a população, a nossa equipe vai. Depois não vão dizer que a gente não avisou. Essa situação, ela se estende desde novembro do ano passado. Quem vive lá no local se arrisca, porque tem que passar pela estrutura que teme, né? Aliás, que está prestes a cair. Quem passa lá teme que isso aí possa desabar a qualquer momento, colocando em risco a vida dos moradores, que não tem nada a ver com isso, a não ser pelo fato de que seguem abandonados. Né? A Lucimeire Ramalha, quem traz os detalhes para a gente, deixa eu ver a reportagem aqui, ó. Olho na notícia. São 65 famílias ilhadas. Há cerca de 4 meses, esse cavalete faz companhia aos moradores do bairro, na região de Barão Geraldo. Ele foi colocado aqui por causa da interdição da ponte, depois que um caminhão-pipa passou pelo local. E, em razão do peso, além de quebrar várias madeiras, danificou também os cabos de aço que sustentam a estrutura. Essas fitas foram colocadas para evitar a passagem dos motoristas. Além disso, as partes laterais que protegem quem passa estão totalmente quebradas. Muitas vigas foram corroídas com o tempo e outras delas já nem existem mais. Restaram apenas os buracos. Como opção de caminho para os moradores, foi aberta uma passagem em uma área particular que fica na parte de cima do bairro. Mas para isso eles têm que andar cerca de 6 quilômetros além do risco de assaltos. Por causa disso, muitos continuam se arriscando por aqui. É o caso do seu Davi. Ele passa pela ponte pelo menos 4 vezes ao dia. A situação aqui está precária. Então isso aqui virou um transtorno para a gente. A prefeitura teve aqui, quando passou essa carreta com água que estourou aqui o cabo de aço, a prefeitura veio a Defesa Civil interditou a ponte. Eles vieram, puseram aquele monte de terra ali e os cavaletes e interditou. E a promessa, que na outra semana já ia começar a reformar a ponte. E fizeram aquela saída provisória lá. Só que até hoje, já fazem 4 meses e até agora não fizeram nada. O comerciante se sente indignado, já que o IPTU, no valor de quase R$7 mil, está sendo pago em dia. Pode qualquer hora cair aí, entendeu? Mas não é só eu que estou passando, não. Bastante gente também está passando. Não tem condição. Para a Alessandra, a situação também é um transtorno. A estudante tem que andar cerca de 600 metros a pé, porque nenhuma condução entra no bairro, por medo da ponte despencar. Estudantes que tem que pegar perua de noite, a perua não vem mais buscar em casa, tem que atravessar e ir até a pista e esperar lá. Isso é um perigo, porque não tem iluminação, não tem segurança, não tem nada aqui. Então fica bem difícil pra gente. Esse receio é geral, tanto que nenhuma loja da cidade faz entregas no bairro. 65 famílias ilhadas, né? Agora, se a gente quiser comprar um móvel, uma coisa assim que vem fazer entrega, não consegue passar aqui. Muito complicado. Aí eu pergunto para o senhor e para a senhora que nos acompanham aqui no Brasil Urgente. E se precisar de uma ambulância? E se precisar do bombeiro? Como é que faz? Não chega? A população fica isolada e fica por isso mesmo? O que a gente critica aqui,
né? E eu sempre deixei isso bem claro, nós não criticamos pessoas aqui, nós criticamos ações, as ações exercidas pelos representantes do nosso poder público, que aliás estão lá para atender aos anseios da nossa sociedade, estão lá para atender aos anseios da população, que confiou nesses representantes o seu voto, né, para garantir a representatividade frente ao Poder Executivo, frente ao Poder Legislativo, né? E olha, não dá para aceitar, o IPTU chegou. Paga você o IPTU com atraso para você ver o que vai acontecer, meu camarada. Paga com atraso o IPTU para você ver. Ah, você tá perdido, é capaz deles cortar a sua cabeça se você não pagar o IPTU em dia. Mas na hora de cobrar do poder público uma obra emergencial, porque isso aí é emergencial. São 65 famílias aguardando, né, isoladas, uma resposta do poder público. Isso aí é emergencial. É emergencial. Gozado, na hora de resolver esses problemas, aí o prazo vai se estendendo, né? E você não tem o mesmo instrumento, a mesma condição de cobrança do político que está lá administrando o cargo público quando você deixa de pagar imposto. Eu não estou dizendo aqui que não tem que pagar imposto, muito pelo contrário. Eu sou legalista, eu acho que na sociedade organizada a gente tem deveres, né? E os deveres precisam ser cumpridos, porque senão a gente desorganiza tudo e perde o rumo da coisa. Agora, o duro é você cumprir com os seus deveres e aqueles que têm obrigações com você simplesmente ignorarem. Simplesmente, sabe? Em alguns casos dá a impressão que o político faz de conta que não está vendo e depois, na hora da eleição, ele chega lá para o cidadão e fala: ó, o senhor tem um problema aí, nós vamos ajudar a resolver, o senhor vota em mim que nós vamos resolver e etc. Me parece, a impressão que eu tenho é que para o político interessa o caos, interessa esse tipo de situação. Porque também se ele resolver tudo, o que ele vai prometer na época da eleição? O senhor concorda comigo? A senhora concorda comigo? O que o político vai oferecer na hora da eleição? Que tipo de vantagem, de facilidade, que tipo de promessa ele vai poder fazer na hora da eleição? Tem disso também, né? Essa burocracia que mata, essa burocracia que arrebenta, que destrói e que promove situações como essa aí, olha. 65 famílias abandonadas, isoladas, ilhadas. E eu volto a perguntar aqui, e se alguém precisar de ambulância lá, como é que faz? Vai na mão? E se precisar de bombeiro para apagar incêndio? Hein? Para poder controlar alguma situação de risco? Hein? Como é que faz? Ah, faça-me o IPTU, tá lá, ó. O cidadão cumpre com a sua parte. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Vem comigo aqui. A gente procurou a Prefeitura de Campinas, que informou que está em processo de licitação com uma empresa que deve construir uma ponte de concreto no local, mas que ainda não há previsão sobre quando os trabalhos vão ser iniciados. Você está vendo como é que é a coisa? Demora muito para resolver. Demora muito para resolver. Ah, ninguém merece isso aí, hein? Brincadeira. Em Americana a situação não é diferente, não. Moradores de um condomínio denunciam descarto de dejetos na represa. Lá tem uma represa bonita, né? A represa que forma ali o Salto Grande, dos rios Jaguari e que depois dão origem ao rio Piracicaba. Segundo o Departamento de Água e Esgoto, o rompimento de uma tubulação provocou o vazamento. A Eliette Zanotti conta pra gente, hoje está nos jornais de hoje, né? Acho que eu vi isso hoje no jornal Correio Popular, em algum jornal aqui de Campinas. Rapaz pescou lá um tambaqui de 22 quilos lá na represa do Salto Grande. Só que ele não pode levar o tambaqui para casa, não pode comer o tambaqui, pode fazer nada com o tambaqui, porque simplesmente há uma contaminação enorme da água naquela região. E aí fica difícil, fica difícil. A gente numa falta d'água desgraçada e a água contaminada. Deixa eu ver a reportagem da Eliette. Vem comigo aqui, ó. Olho na notícia. Até máscaras os moradores deste condomínio na Praia Azul chegaram a usar por causa do mau cheiro da represa. Você não conseguia ficar fora de casa, tem que entrar, ligar ar-condicionado. Você não conseguia transitar aquilo pelo condomínio de tão mau cheiro que estava. Lugar tão gostoso tem uma coisa dessa. É uma judiação.
hoje em dia com tecnologia, com a modernidade, deixar um ambiente desse apodrecer, que a gente quando era criança nadava, brincava aqui na água, e hoje você vê isso se perder com toda a infraestrutura e tecnologia, modernidade, é muito triste. Segundo os moradores, a represa, que já foi cartão postal de Americana, está abandonada e a situação piorou por causa do descarte de esgoto in natura no local. Essas fotos, feitas por um deles, são da estação de tratamento de esgoto da Praia Azul, que estaria quebrada e com vazamentos. O DAI simplesmente despejava todos os dejetos sem tratamento direto na represa. As condições da água têm impedido alguns atletas de treinarem por aqui. A campeã brasileira de esqui aquático reduziu os exercícios na represa por medo de contrair doenças. Treino num cheiro horrível, que você tem vontade de vomitar, mas assim, como as melhores raias do esporte ficam aqui em Americana, a gente acaba tendo que treinar aqui. O Departamento de Água e Esgoto da cidade reconheceu que houve vazamento. O que aconteceu lá foi nas obras de galeria, inadvertidamente, o operador arrebentou uma tubulação e de PAD, inclusive, e consertou rapidamente o empreendedor, assim que a gente já notificou ele para adotar as providências cabíveis. De acordo com os moradores, a própria CETESB constatou o problema, mas o DAI ainda não foi notificado. Inconformado com a situação, este empresário fez a denúncia de crime ambiental no Ministério Público da cidade. Além disso, ele iniciou um movimento pela rede social chamado Vamos Salvar a Represa de Salto Grande. Em 15 dias, a mobilização já conta com mais de 11 mil seguidores. Gente que quer ter de volta um lugar limpo. O movimento ele tem o objetivo principal dele é apenas salvar a represa, porque realmente ela está morrendo. Aliás, pode contar comigo e com a equipe do Brasil Urgente. Vamos arrumar um barco e vamos rodar essa represa do Salto Grande aí para denunciar o descaso. Sabe, não é possível que não exista uma boa alma, né? Alguém que possa, com algum projeto, desenvolver essa área, resolver o problema da Ceará, mas é muito difícil, Salomão. Não é de uma hora para outra. Eu sei que é difícil, meu camarada, mas começa nas pequenas ações, como cuidando do próprio quintal, o DAI de Americana. Porque parece que o DAI de Americana aí nem do próprio quintal estava cuidando, permitindo o descarte irregular do esgoto. Faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Vamos arrumar um barco aí, vamos circular essa represa do Salto Grande. Já deixa, tem que ser um barco grande, porque eu tô meio pesado, né? Mas o duro é depois você cai lá e entra em contato com a água. Como é que é, ô Felipe Pereira? Tem que ser uma lancha, Felipe Pereira. Você também tá de sacanagem, hein, Felipe Pereira? Um barquinho de alumínio aguenta, rapaz. Não é assim também não, hein? Não é assim também não. Mas nós vamos lá, rapaz, vamos denunciar isso aí, vamos entrar nessa campanha. Vamos salvar a represa do Salto Grande. Porque tem a Praia Azul e tem a Praia dos Namorados também, não tem, ô Felipe Pereira? Você conhece bem ali a região, sem contar que tem um mini Pantanal ali em Paulínia, tudo isso faz parte do mesmo bioma ali. No mini Pantanal nós temos exatamente a reprodução de um Pantanal, como o Pantanal matogrossense, algumas espécies endêmicas, algumas espécies que necessitam daquele espaço para se desenvolver e que estão sendo dizimadas, estão sendo destruídas pelo descaso com essa represa. Numa ocasião eu vi fotos, eu não sei se vocês já tiveram conhecimento disso, mas eu já vi fotos dessa represa do Salto Grande aí, inclusive na área hoteleira ali na região de Americana, com artistas de televisão, né? Isso na década de 60, no início da década de 70, as pessoas frequentavam essa região como se fosse uma praia, né? Como se realmente fosse uma praia, dessas que a gente conhece no litoral paulista. Hotéis movimentadíssimos, restaurantes, bares, uma ótima opção de lazer para o cidadão e que está, olha, indo para o espaço pela falta de cuidado, principalmente daqueles que não olham para o próprio umbigo, como o DAI aí de Americana, né, segundo o flagrante feito por esses moradores. Vamos entrar nessa luta, porque essa luta não é nossa,
Essa luta é do planeta, essa luta é de uma sociedade que precisa respeitar o meio ambiente. Se a gente não respeitar o meio ambiente, no cuidado que é nosso no meio ambiente, meu camarada, não sobra nada pra gente e a gente é que tá fadado a ser dizimado desse planeta, viu? Vai por mim, rapaz. Precisamos cuidar. Nós entramos em contato com a CETESB, mas e a CETESB não fiscaliza? Mete um barco lá e identifica de onde é que tá vindo o esgoto irregular, ora bolas. A CETESB tem condições para isso. Nós procuramos a CETESB, mas a CETESB até agora não respondeu nada pra gente. Ah, é brincadeira, viu? Ah, é um descaso. Não é, o problema do cheiro é o menor dos problemas ali. O problema está na contaminação da água. Eu estou dizendo, vi hoje, né, pescadores lá arrancaram tambaqui, né, de 22 quilos da represa. O tambaqui está contaminado, simplesmente contaminado. Ah, brincadeira, viu? Vem comigo aqui, seu bolso já deve ter sentido e o negócio já começou a pegar, hein? Algumas semanas abastecer o carro com etanol ficou mais caro, o preço subiu 18%, segundo a Agência Nacional do Petróleo. Já passou dos R$2 o litro, né? Os consumidores sentem os reflexos do aumento e não é só o álcool que ficou impactado, não, ou o etanol. Impactou também no preço da gasolina. A Lucimeire Ramalho traz os detalhes pra gente. Deixa eu ver aqui, ó. Olho na notícia. O novo preço nas bombas não agradou quem dá preferência ao álcool. Em relação ao que a gente ganha, o salário, é bastante mesmo. E são 3 carros em casa, é difícil, né? A última abastecida que eu fiz realmente ficou um pouco mais caro. R$93 para abastecer, eu achei que fez diferença, viu? Ultimamente, o setor sucro-alcooleiro tem sofrido bastante por causa do período de entre-safra. O resultado de tudo isso chegou ao consumidor final. Nós tivemos, no início do ano, um período de estiagem, uma seca muito forte que prejudica a produção. Também estamos vivendo aí um momento de entre-safra. Então, a produção tende a diminuir, a oferta do produto tende a diminuir. Um levantamento realizado pela Agência Nacional do Petróleo apontou um aumento de 18% no preço do álcool nos últimos dias. O estudo realizado entre 9 e 15 de fevereiro registrou ainda uma diferença de 32 centavos no litro do etanol de um posto para outro. Isso acontece que nem todas as distribuidoras sobem ao mesmo tempo, por causa dos estoques e tal. Isso, no primeiro momento, é comum acontecer, dar essa diferença. À medida que os preços vão se estabilizando, essas diferenças vão diminuindo também. Em alguns estabelecimentos de Campinas, o litro do combustível foi encontrado a R$ 1,77. Em outros, a R$ 2,09. E até em postos que têm a mesma bandeira, a diferença chega a 30 centavos. Segundo o economista, este cenário com valores elevados ainda deve durar alguns meses. Portanto, a melhor saída aos consumidores é pesquisar para encontrar a melhor oferta e não esquecer de verificar o que vale mais a pena entre o álcool e a gasolina. Lembrando que só compensa abastecer com etanol caso o valor do combustível seja até 70% do preço da gasolina. No caso do etanol, seria importante a existência de estoques reguladores, de tal forma que no momento da safra o preço não diminua, prejudicando o produtor, e na entre-safra o preço também não aumente muito, prejudicando o consumidor. Tem gente que já está optando pela gasolina. Não está compensando o álcool não, gasta muito, eu pego muito da estrada, então não compensa o álcool não, para mim ainda a gasolina é mais econômico. Essa história de estoque regulador, o professor colocou muito bem, de fato é extremamente necessário. Mas faz tanto tempo que a gente ouve falar disso, né? E ficou por isso mesmo. Faltaram investimentos, faltou apoio à indústria sucroalcooleira, né? Falou-se muito, ficou muito na garganta, mas muito pouco foi feito. Faltaram linhas de financiamento, faltou amparo, faltou cuidado, né? E aí o produtor rural também não vai deixar de trabalhar aquilo que ele tem que trabalhar para sustentar o seu negócio, né? E aí tem algumas opções, produção do açúcar, né? Produção de outros derivados da cana que não o etanol, e fica nisso aí, ó, falta etanol, tem escassez de etanol, o preço vai lá em cima, né? E sem estoques reguladores, e quem sofre é a população que tem que pagar caro por um combustível que é nosso, e que deveria ser amplamente difundido, afinal de contas é um combustível renovável, né, com uma redução enorme no impacto ao meio ambiente.
Mas parece que ninguém está nem aí, essa é que é a grande realidade.